Senhor Jesus, ó Senhor, nós te louvamos por mais uma comunhão, Senhor. Nós estamos aqui no teu nome, Senhor Jesus. Nessa noite nós abrimos o nosso coração. Livra-nos do nosso orgulho, Senhor, da nossa soberba, de achar que somos alguma coisa. Senhor, se não fosse a sua misericórdia ter se renovado nessa manhã, Senhor, nós não estaríamos aqui. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa comunhão. Senhor, fala forte para nós. Ó Senhor, não esconda nada de nós, Senhor. Ó, pode expor o nosso coração, pode falar o que nós precisamos de ouvir. Nós queremos ser curados nessa noite. Nós queremos tocar no Senhor. Nós queremos ver a sua glória. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Bom estarmos aqui, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Nós vamos proclamar hoje o título da mensagem, que está no primeira epístola a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler o versículo 16. E aí nós vamos proclamar o título. Todos acharam? Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Hoje nós podemos proclamar: há um homem na glória, nosso Senhor Jesus ressuscitou, aleluia, levou a humanidade para a glória. E o título da mensagem é Deus manifestado na carne. Vamos proclamar: Deus manifestado na carne. E esse, irmãos, é o nosso desafio nessa noite, que por meio do Espírito de cada irmão, da oração, de ouvir orando, invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito, irmãos, Deus quer manifestar para mim e para você nessa noite. Deus quer olhar profundamente para nós, irmãos, e esse é um milagre. Se Deus manifestar para mim, irmãos, a minha vida muda. Se Deus manifestar para você nessa noite, a sua vida vai mudar. Senhor Jesus, Deus manifestado na carne. Vamos ler agora o capítulo 3 mesmo de 1 Epístola a Timóteo, aí o versículo 15, 14 e 15. Escrevo estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Ó Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, tem uma verdade maravilhosa da Bíblia. A igreja é a casa de Deus. A igreja que é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Essa igreja, irmãos, que é a casa do Deus vivo, ela é a coluna e base da verdade. Aí nós temos que gravar isso na nossa mente e no nosso coração. A igreja é a coluna e base da verdade. E nós estamos vivendo numa época contrário à verdade. Nós estamos vivendo uma época que está se pregando a mentira. E hoje, o que mais o mundo se prega hoje é tirar a palavra, que é a verdade, como referência do nosso viver humano nessa terra. A artimanha do mundo, irmãos, do modernismo, usando várias pessoas intelectuais e admiradas nesse mundo, é tirar o crédito da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, que é a verdade, sai de cena na minha vida, eu fico vivendo na vaidade dos meus pensamentos. Eu sou levado pela massa. Eu sou conduzido
pelo que todo mundo está praticando. Então nós vamos ver isso, né? Vamos proclamar: a igreja é a coluna e base da verdade. Ó Senhor Jesus. Mas no livro de 2 Tessalonicenses fala que tem uma oposição, que é, acha aí, os irmãos, por favor, 2ª Epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, é antes aí, logo antes, né, vizinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, separei o versículo 3 e 4, olha aí. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Até aí. O homem da iniquidade, ele vai se levantar e se opor a tudo que se chama Deus. Tudo que é referente a Deus, já se levantou, irmãos, um movimento aí, para fazer tudo que é a favor de Deus, tudo que vai dar crédito a Deus e a sua palavra, ser tirado da nossa vida. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, Senhor Jesus. Então, o versículo 7, talvez alguém pode pensar assim, mas não é dessa maneira que você está falando, que todo mundo está hoje se levantando contra tudo que é de Deus, e para tirar a palavra de Deus como referência da sociedade, da vida humana, da lei que existe nos países. Há um movimento que já vem há mais de 50, 60 anos, porém agora ele está no ápice, ele chegou no ápice, e esse movimento agora declara que ele é contra Deus, ele é contra as virtudes de Deus, contra os princípios morais humanos, ele quer desfazer de tudo isso. Porém, alguns falam assim, não é tanto assim. Por que alguns ainda pensam que não é bem assim? Porque a Bíblia fala que é o mistério da iniquidade. Ele não age, hoje, para mim, ele já está agindo assim, descarado. Mas para muitos, ele está agindo de uma forma misteriosa, com ideologias, com pensamentos, usando a palavra amor, e que toda forma de amor é válida. E que temos que aceitar tudo, porque o mais importante é o ser humano, e é verdade, nós temos que amar o ser humano, mas aí coloca tudo na mesma maneira de pensar, e temos que aceitar todo tipo de prática que é contra a palavra de Deus. E aí muitos não entendem, mas por que não entendem? Até ficam contra, às vezes sem perceber, fica contra a palavra de Deus, porque é um mistério. E esse mistério está agindo. Ele só não manifestou totalmente, porque ainda não está está no tempo final, mas ainda não está totalmente liberado para ele se manifestar, se personificar. E o versículo 9 fala assim: ora, o aparecimento do iníquo, né, que é o que vai manifestar o ápice do mistério da iniquidade, ele vai aparecer. Todos acharam aí o versículo 9? Vamos dizer aí, 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, e prodígios de mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhe o amor da verdade para serem salvos. Olha só, irmãos, esse mistério da iniquidade, ele vai personificar, ele vai aparecer, e ele age segundo a eficácia de Satanás. É como se Satanás estivesse disfarçado, mas o poder dele está agindo, a força maligna está agindo e convencendo as pessoas, entre linhas, especialmente nesse mês. Quem viu as publicidades das grandes marcas, você que assistiu e viu, às vezes você nem quis ver, mas apareceu para você, porque foi maçante a publicidade, e até o final do mês vai ser maçante.
essa publicidade está cheia da eficácia, do engano, e as pessoas estão aceitando, e vai chegar uma hora que até os prodígios, os sinais vão acontecer, mas são sinais da mentira. Você vai ver a coisa acontecer, mas o fundamento é mentira, porque a fonte não é Deus. Esse amor que aceita tudo, ele não procede de Deus, ele procede da carne. E a Bíblia não chama de amor, a Bíblia chama de paixões da carne. É muito diferente de amor. Deus é amor. E Deus é inimigo de um viver carnal. Esse mistério vai querer enganar, se possível, até os escolhidos. E eu não vou ler, por causa do nosso tempo, vou economizar aqui. Lá em Mateus 24, parece que 13 fala: o grande sinal do mistério da iniquidade é que o amor de quase todos vai se esfriar. Então que o Senhor nos guarde, Por que o Senhor tem nos guardado, irmãos? Porque o Senhor nos colocou na igreja. E a igreja é justamente o oposto do mistério da iniquidade, que é o quê? É o mistério da piedade. Mas o desafio hoje, irmãos, é que esse mistério da piedade, agora falando do lado positivo, deixa de ser um mistério para mim e para você. O mistério da iniquidade para nós já está exposto. Nós sabemos que não é o verdadeiro amor que está levando as pessoas para esse caminho. Mas nós temos em 1 Timóteo 3,15, 16, o mistério da piedade. Ó Senhor Jesus, olha que coisa linda, irmãos. Agora nós vamos entrar no verdadeiro mistério, que vai deixar de ser mistério hoje. E eu digo mais, irmãos, muitos que estão enganados, seguindo as paixões da carne, dando a abertura para todo tipo de sentimento e vontade que sua carne tem. Nós sabemos que isso está acontecendo. Tudo que sua carne pedir, o mistério da iniquidade fala: se você for feliz, se você estiver alegre, pode dar para ela. Mas eu sou casado, não tem problema. Se vai te fazer feliz, conceda as suas paixões. Ah, mas eu sou solteiro, eu sou um jovem, eu amo a Jesus. Mas não tem problema. Se é para te fazer feliz, você vai ser um cristão feliz, desfrutando da sua carne. Isso é um mistério, irmãos, da iniquidade. É mentira. Porque quem entra nesses caminhos não tem a verdadeira felicidade. Entra em depressão, entra em conflito, porque Deus não nos criou para isso. Aí, contra essa mentira, nós temos o mistério da piedade. Agora, irmãos, o que vai vencer o mistério da iniquidade? É o mistério da piedade. E onde vai acontecer esse mistério da piedade? Na igreja, que é coluna e base da verdade. Ó Senhor Jesus, é rico demais isso, irmãos, é rico demais. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Tem uma versão que diz assim: evidentemente grande é o mistério da fé, Deus foi manifestado na carne. Irmãos, um dia, um homem se encarnou nessa terra, nasceu um menino. Lá em Isaías 9 fala isso, 9:6. Deus permitiu nascer uma criança nessa terra, e proclamou e profetizou que esse menino que nasceu, o seu nome seria, ele é Emanuel, mas Isaías fala diferente, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Irmãos, nasceu um menino, mas esse menino, olha o mistério da piedade. É um mistério ou não é um mistério? Olha que vai nascer um menino, lá em Isaías, 500 anos antes desse menino nascer, foi profetizado: vai nascer um menino, e esse menino vai ser um Deus maravilhoso. Como assim um menino que nasceu vai ser Deus? Esse menino vai ser Deus maravilhoso. Esse menino vai ser um príncipe da paz. Esse menino vai ser
Pai da eternidade. E esse menino vai ser um conselheiro. Ó Senhor Jesus. E ali Deus usou Maria, fecundou em Maria e nasceu de uma virgem um menino, e ele será chamado de Emanuel, que é Deus conosco. Irmãos, é um mistério. Aí quem tocava naquele menino, a Maria grávida, quando encontrou com Isabel grávida de João Batista, ali 6 meses, né? Mais velho ali. Elas ficaram cheias do Espírito Santo, porque já era um milagre, irmãos. Estava sendo fecundado Deus se tornando um homem. Que mistério! Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, esse menino viveu, a Bíblia fala algumas idades dele, né? Com 12 anos, esse menino já manifestava Deus. Esse menino era obediente aos pais. Esse menino lia os pergaminhos. 12 aninhos, irmãos. Ele era um jovenzinho, um adolescente diferente. Ele manifestava Deus no viver dele. Ó Senhor Jesus. Puxa, quantas passagens mostram a humanidade, né? De Jesus manifestando Deus. Uma delas é bem atual. Chegou uma mulher pecadora, eles queriam apedrejar, porque ela foi pega em flagrante adultério, e a lei manda apedrejar, e vamos apedrejar. E esse Senhor Jesus, homem Deus, sem nenhum pecado, único que podia condenar aquela mulher, ele falou aquela frase que todos conhecemos, quem lê a Bíblia, não é? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado nenhum, acuse, condene. E aí, só falou essa frase, voltou a escrever ali, ficou quietinho, e a consciência de cada pessoa foi acusada. E todos saíram. E ele virou para essa mulher pecadora e falou o que para ela, irmãos? Cadê os teus acusadores? Ninguém me acusou, Senhor, foi todo mundo embora. Mas ele podia acusar aquela mulher, porque ele era o único homem na terra que não tinha pecado. E ele virou para ela, cheio de amor, cheio da manifestação de Deus, irmãos. Virou para ela e falou assim: olha, nem tão pouco eu te condeno pela sua vida de prostituta, de adultério. Eu não te condeno, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Creia em mim, eu vou mudar a sua vida. E essa mulher realmente mudou de vida, irmãos. Quem conhece a palavra sabe que ela mudou de vida. Então, meus irmãos, Deus não condena nenhum tipo de pecado. Ele perdoa todo e qualquer pecado confessado que há arrependimento nele. Então vamos aprender com esse Jesus a manifestar Deus na carne? Não levante nenhuma bandeira, irmãos. Não levante a bandeira dos movimentos que estão aí no mundo. Nenhum tipo de movimento político. A igreja não levanta bandeira. A única bandeira que nós levantamos é o mistério da piedade. É o evangelho puro, que veio para salvar o pecador, para mudar a nossa vida, irmãos, para nos tirar das fraquezas da carne. Oh Senhor Jesus, evidentemente grande é o mistério da piedade. Esse Senhor, irmãos, Ele passou por isso tudo aqui, ó. Ele foi manifestado na carne, Ele manifestou Deus na carne, Ele foi justificado em espírito, Ele foi contemplado pelos anjos, Ele foi pregado entre os gentios, crido no mundo, e Ele foi recebido na glória. Mas Ele não ficou lá no trono sentado e olhando a nossa vida aqui agora. Ele se tornou o Espírito. Todo aquele que creu nele recebeu Ele como Senhor e Salvador. Ele creu em Jesus, recebe a vida de Deus. Agora, irmãos, Jesus pessoalmente não está nessa terra, mas a igreja está nessa terra. Jesus pessoalmente, fisicamente, não está dentro da sua casa, não está casado com a sua esposa, mas você está casado com a sua esposa, você está casado com o seu marido, você tem seus filhos, você tem trabalho, você convive com pessoas. Jesus não está mais andando aqui fisicamente, mas eu e você estamos andando nessa terra, e agora não é Ele pessoalmente que manifesta Deus na carne, na humanidade. Agora o compromisso, o encargo, a comissão, o ministério nosso, irmãos, não é a letra, mas é manifestar Deus
aonde nós estivermos. Esse é a expectativa de Deus quando te salvou. Aonde você estiver, em casa, trabalho, na rua, reunião da igreja, servindo, assistindo qualquer coisa que você estiver assistindo, que ali você esteja manifestando Deus. Esse é o padrão, irmãos. É isso que Deus espera de você e de mim, nada menos do que isso. Ó Senhor Jesus. Vamos orar um pouquinho para Deus nos dar essa graça? Fazer esse milagre na nossa vida? Um minutinho orando, pessoalmente, para isso acontecer comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos dá essa experiência, Senhor. Nós não queremos desapontar o Senhor, nós queremos te manifestar, Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, para entender o que é manifestar Deus no nosso viver humano, nós temos que entender um pouquinho que Deus tem alguns atributos. E os principais atributos de Deus, nós vamos destacar alguns, que nós sabemos de cor e sorteado. Mas vamos ler, vamos reler, né? 1 João 4,8. Esse é o principal, é a natureza de Deus, é quem Deus é. Senhor Jesus, vocês acharam aí? Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Se eu citar, todo mundo sabe de cor. Agora ninguém vai esquecer o endereço mais. Primeira Epístola de João 4, 8. Vamos ler juntos? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Pois Deus é amor. Irmãos, esse é o primeiro. Essa é a natureza de Deus. Deus é amor. Esse é o atributo, é a natureza, é o principal. Deus é amor. Senhor Jesus. Depois tem, aí pertinho, tem um versículo perto aí para nos ajudar, para não caminhar muito na Bíblia, 1 João 1,5. Tem um segundo atributo de Deus que é bom nós destacarmos, porque depois nós vamos pedir Deus graça para nos dar luz, para a gente praticar isso, né? Capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Aleluia! Vamos proclamar então, Deus é amor e Deus é luz. Ó Senhor Jesus, Deus é luz. Salmo 89, 14. Lê lá para mim. Salmo 89, 14. Ó Senhor Jesus. Não vamos esquecer os atributos, hein? Salmo 89, 14. Justiça e direito são fundamentos do teu trono. Graça e verdade te precedem. Irmãos, Deus está no trono. E o fundamento da toda a autoridade de Deus é a justiça. Deus é justiça. Olha o Salmo 98, versículo 9. Só para a gente desfrutar um pouco, né? 98, 9. Senhor Jesus, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Olha só, então Deus é justíssimo, Ele só age com a sua justiça. 119, versículo 142, Salmo mesmo, aproveitar que está no livro, acha mais fácil, né? Versículo 142, a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade, ó Senhor Jesus. E a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Acharei? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Ó Jesus amado, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Deus é santo. Vamos falar todos os atributos de Deus então, hein? Deus é amor, Deus é luz, Deus é justiça e Deus é santo. Amém. Então, irmãos, o que é manifestar Deus na carne? É manifestar o que então? Manifestar o amor, manifestar a justiça, manifestar a luz, a verdade e a santidade de Deus. Ó Senhor Jesus. É um desafio? Ou não? É desafio, irmãos. É desafio. Aí qual que é o caminho de nós alimentarmos do amor de Deus, da luz de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus? E andar na verdade, né, puxa, irmãos, lê comigo aí, olha, nós estamos em Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 3, nós temos que manifestar Deus na carne, no viver humano. Esse é o desafio da igreja, irmãos. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só, os atributos de Deus existem, mas aqui está falando agora, irmãos, que Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude, e que Ele quer nos conduzir a uma vida de piedade, que é manifestar Deus na nossa humanidade. E como fazer isso, irmãos? O que o versículo falou para nós? Primeiro caminho é pelo completo conhecimento daquele que nos chamou. Quem te chamou, irmãos? Quem te salvou? Foi o homem? Quem te ungiu? Foi homem? Quem te chamou e quem te ungiu foi Deus. Quem nos convenceu do pecado foi o Espírito Santo. Ninguém nos convenceu, irmãos. Ninguém fez uma lavagem cerebral em você, agora você vai crer em Jesus, agora você vai ler Bíblia. Não, foi o Espírito que agiu e nos convenceu e nos deu a vida de Deus. E aí, irmão, nós passamos a querer ser parecido com Ele. Só que aqui fala que a maneira de eu alcançar essas virtudes de Deus, porque eu tenho virtudes humanas, é ou não é? Você tem virtudes humanas. Todo mundo aqui ama, todo mundo aqui é paciente até certo ponto, né? Todo mundo aqui perdoa, todo mundo aqui mais o quê? Fala mais algumas virtudes que vocês têm aí. É justo, quando você pensa que uma coisa é justa, você quer fazer, não é verdade? Foi salvo, o Senhor nos lavou de umas coisas, né? Às vezes você era muito esperto antes de ser salvo, passava a perna em todo mundo. Aí você converteu, você passou a ser justo. Mas a sua justiça é limitada. Nós temos justiça em nós, humanamente falando. Nós temos paciência, nós temos amor, nós queremos ser uma pessoa que tem um bom comportamento, nós queremos cuidar da família, tudo isso é coisa boa. Só tem um problema, irmãos, é limitado, muito limitado. Você tem paciência com o marido até certo ponto. Tem hora que você vira para ele e fala: olha, se eu fosse você, eu pensava que você ia falar, porque paciência tem limite, é ou não é? Com filho, então, a gente fala isso toda hora. Amor, você ama, mas no dia que você é traído, cadê o amor? Você não quer ver a pessoa pintada de ouro. Você até fala: eu sou crente, mas não sou bobo, é ou não é? Já falaram isso? Sou crente, conheço a palavra, mas eu não sou bobo não, tá? Não vem não, que aqui não tem não, não monta não, viu? Por quê? É um limite humano. Mas Deus, irmãos, é amor. Deus é luz. Você até quer ter uma vida reta, mas tem coisa que você pensa e faz que só você e Deus sabe. Você tem vergonha às vezes de falar os pensamentos que passam na sua cabeça, mas Deus é luz.
mas às vezes falta luz para mim. Nem sempre eu ando na luz. Ó Senhor Jesus. Então o primeiro caminho de eu ser liberto e ser salvo é conhecer mais o Senhor Jesus. Por meio da palavra, olha o versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Onde estão as promessas? Na Bíblia. Para que por elas, olha que rico, irmãos, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupção e das paixões que há no mundo. À medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, orando, lendo a Bíblia, tendo comunhão com o Senhor, a Bíblia vai nos lavando da corrupção, do que é mundano, e a gente começa a ser coparticipante da natureza divina, ou seja, você começa a manifestar Deus na sua casa. De repente eu perdoo mais a Edivânia, eu perdoo mais o João, eu peço perdão, reconheço mais as minhas falhas, passa a ser uma pessoa menos orgulhosa, mais humilde, mais simples. O Senhor começa a purificar meu coração. Por quê, irmãos? Porque a natureza divina vai sendo doada para mim, à medida que eu leio a Bíblia, que eu reúno, que eu oro. Começa a acontecer um milagre na minha vida, sem fazer força, irmão, porque quando eu faço força, dura uma semana, e olhe lá, depois eu paro. É igual eu falar assim, irmãos, vamos ler a Bíblia, o Novo Testamento, todo em... muitos irmãos começaram, nós vamos ler a Bíblia em um ano, aí você começa bem, mas muitos desanimam no meio do caminho, porque você começa, parou, desanimou. É a natureza humana, irmãos, mas à medida que você vai conhecendo a palavra, você vai ganhando a natureza divina, que não desiste nunca, né? Que vai atrás de nós até no fundo do poço. Ó Senhor Jesus. Então, qual o primeiro ponto para crescer nas virtudes divinas, para manifestar Deus? Conhecer o Senhor por meio da palavra. E aí, para reforçar isso, Tiago 1,21, olha o que está escrito aí. Tiago 1,21, meu Deus. Ó Senhor, eu agarrei muito nesse ponto. Tiago 1,21, Senhor Jesus. Acha aí? Acharam? Tiago 1,21 e 22, vamos ler juntos. Bojando de toda a impureza e acúmulo de maldade, colhei com mansidão a palavra em vós implantada. É poderosa salvar a nossa alma. Ó Senhor Jesus. E não somente ouvintes, aleluia. Até aí, irmãos. Não distraia pelo convidado inesperado aí. Segurança lá cochilou. Irmão, virtude expressa o amor de Deus aí, né? Amor de Deus, amor de Deus. Não pode maltratar os animais. Deus ama os animais. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o mistério da piedade hoje, ele é vivido aonde mesmo? Na igreja. Mas a igreja, irmãos, tem um grande desafio para nós. A igreja não é só a reunião da igreja. Aqui é fácil demais, até eu falar isso tudo aqui. O grande desafio da igreja, irmãos, é eu viver a vida da igreja dentro da minha casa. Então nós queremos ler agora versículos que falam só disso. Manifestar Deus na carne, manifestar Deus na minha humanidade, dentro da minha casa. No meu caso, eu com a minha esposa e filhos, graças ao Senhor, tenho a minha mãe viva, com minha mãe, com meus irmãos. Então esse é meu grande desafio, irmãos. Então nós vamos ler Timóteo, né? Primeira epístola de Timóteo, capítulo 5. Rapidinho aí, capítulo 5, versículo 1. Então agora nós vamos exercitar todos os atributos de Deus na nossa casa. Senhor Jesus. Acharam, né? 5:1. Não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos jovens, aos moços, como a irmãos, as mulheres idosas, como a mães, as moças, as jovens, como a irmãs, e com toda a pureza. Ó Senhor Jesus.
Irmão, sabe o que é isso aqui? É princípios. Princípios que, como nós temos que tratar as pessoas. Então eu vou falar uma frase que eu amo essa frase, mais de talvez 20 anos que eu ouvi. Quanto mais a pessoa for espiritual, mais humana ela se torna. É isso que está aqui em 1 Timóteo 5. E quanto mais religioso você é, menos humano, mais cobrança, mais orgulho. Você só acha que você está certo. Você aponta o dedo para todo mundo. Você mede todas as pessoas por causa do seu conhecimento da Bíblia. Todo mundo não serve para você. Mas é diferente aqui, olha. Não repreende ao homem idoso. Princípios que Timóteo, como um jovem cooperador, está sendo ensinado pelo apóstolo Paulo. Olha que rico, irmãos. Não repreenda ao homem idoso. Antes, exorta-o como a pai. Olha que rico isso, irmãos. Então, quando eu for lidar com alguém com mais idade do que eu, por exemplo, eu vou ter comunhão com o Toninho. Toninho de Ângela. Quando eu for ter comunhão, irmãos, com qualquer pessoa que tem mais idade do que eu, como tem que ser isso? Eu tenho que tratar o irmão como um pai, com respeito e com honra, com educação, irmãos. Não queira ser espiritual. O irmão errou ali, o irmão errou, mas calma, ele errou, mas o Senhor morreu por ele. E olha quem é esse irmão. E se ele tiver mais idade que você, não tenha coragem de apontar o dedo para ele, nem de julgá-lo. Volta para o Senhor correndo, vai orar para ele. E se Deus der abertura, aí sim você vai lá ter comunhão com ele, com muito respeito, como se ele fosse o seu pai. Mas não é esses pais de hoje que os meninos de 2, 3 anos estão mandando neles, não. Era o pai que nós tínhamos, que a gente olhava para eles com respeito, mesmo quando eles estavam errados. Eu tenho testemunho aqui no nosso meio de irmãos que os pais erravam muito, mas o erro do pai não tirava a autoridade do pai, porque mesmo a mãe sofrendo com aquele marido, ela nunca deixava os filhos desrespeitar aquele pai. Assim era o princípio, irmãos, e assim é o princípio da palavra de Deus. Pai representa a autoridade máxima, é a fonte da sua existência. O pai representa Deus, certo ou errado, de acordo com o que você pensa, você tem que honrar. Não é a sua alçada tratar com a autoridade que Deus colocou na sua vida, é Deus que trata com ele. Não pode ter mágoa, não pode ter rancor. É assim, irmãos. Eu já contei essa experiência. Antes de converter eu tinha mágoa. Quando eu me converti, o Senhor limpou o meu coração e eu passei a amar o meu pai. Consequência disso, ele converteu. É assim que funciona, irmãos. Certo ou errado, ele é o pai. E o irmão mais idoso, maduro, experiente, agora para falar Toninho, né? Maduro, mais experiente. Eu não posso chegar no Toninho de qualquer maneira, nem no Toninho de Ângela, nem no Cláudio não vale não, porque uns 3 meses só. O Valdir. Aí tem versículos que fala aqui, né, do cabelo branco, não vou ler por causa do tempo. E aí, irmãos, eu tenho que respeitar. Hoje tem vários jovens que, graças ao Senhor, quando olhar para os pais de vocês, quando olhar para a mãe, puxa, veja a sua fonte, veja Deus, honre, ame. Irmãos, é assim que nós temos que lidar com os irmãos. Antes, exorta-o como a pai. E esse repreender aqui, os irmãos leram, né, no grego, é lutar com a pessoa, é ir contra a pessoa, é acusar a pessoa. Irmãos, não só a irmãos idosos, a qualquer irmão, irmãos. Quem sou eu para acusar e enfrentar algum irmão? Quem sou eu? Quem é você? Nós temos que amar e honrar os irmãos. E se tiver que exortar, nós vamos exortar, mas cheio do amor de Deus, cheio de sabedoria, com palavras de amor, não com palavras de agressão, né? Exorta como a pai, aos jovens como a irmãos. Entre nós aqui, ó, nosso meio aqui, nós somos irmãos. Como que nós vamos exortar um jovem está lá desfrutando de alguma coisa que não é adequada? Você vai chegar lá e falar o que para ele? Você vai xingar o jovem? Você vai tirar ele da vida da igreja por causa do seu conhecimento da Bíblia?
Deus te colocou para acusar o jovem, tirar o jovem. Não, Deus nos colocou para ser irmãos dos jovens. E os jovens, nossos irmãos. E como nós vamos cuidar dos jovens? Com amor, com carinho, com oração, com jejum, muita pureza. E também muita exortação, que no original grego é encorajamento. Ó Senhor Jesus. As mulheres idosas, de mulher não vou nem falar nome de nenhuma irmã, que não tem irmã idosa, né? Como a mães. E as jovens como a irmãs, com toda a pureza. Irmãos, eu quero destacar essa palavra, pureza. Irmãos, a vida da igreja tem que ser vivido com pureza. Quando nós conversamos com as jovens, conversamos com as irmãs, puxa, irmãs, tem que ter pureza, não pode ter intenção, não pode ter outro tipo de motivação. Pureza, pureza, que vem de Deus. Não podemos tratar os irmãos de outra forma. Senhor Jesus. Tito 1,15, olha o que fala. Tito 1,15, é vizinho de Timóteo aí, ó, logo depois. Tito capítulo 1, versículo 15, diz assim, olha: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Entende, irmãos? Se você está vivendo na presença de Deus, tudo é puro. Uma irmãzinha jovem olhou para você, sorriu para você, você vai pensar alguma coisa dela? Não, é pureza. Ela gosta de você, ela te reconhece como irmão, ela te admira, ela é educada. Agora, se tiver a mente poluída, pura, impura, mente suja, aí lá você já pensa, aquela irmã está olhando para mim. Isso aí, irmãos, é quem tem mente suja, impura. Esse tipo de pessoa não pode viver a vida da igreja. Por isso nós temos que tratar com a nossa mente, irmãos, deixar os atributos de Deus, a pureza de Deus, trabalhar em nós, tratar os irmãos com pureza, com carinho, oração, comunhão, sem nenhuma intenção, segunda intenção. Ó Senhor Jesus, isso é gostoso demais, irmão. A vida da igreja é maravilhosa. Capítulo 5 aí de 1 Timóteo, né? Agora vamos ler o versículo 3, olha só. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Olha que riqueza, irmãos. Não só viúva, mas é princípio de tratar a nossa família. A viúva, ela tem que aprendam primeiro a exercer piedade com a própria, olha só, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes filhos e netos, é isso que nós temos que entender nesse versículo. Eu tenho que aprender primeiro, irmãos, a exercer piedade, que é expressar Deus no meu viver humano, na minha própria casa. Não é para me manifestar piedade só na reunião, trabalho, etc. Aqui é fácil, irmãos, mas lá em casa é o desafio, porque eu convivo com a Edivânia, eu trabalho junto com ela ainda 24 horas, então eu tenho que manifestar Deus com ela. Não adianta eu ser um bom irmão com os irmãos, alegre, cumprimentar todo mundo, ser gente boa, e ser um falso lá dentro de casa, brigar com a Edivânia, cobrar a Edivânia, colocar peso nela, ou nos filhos. É mentira, irmão, é teatro, é fé hipócrita, não é isso? Nós temos que ter uma consciência pura, que procede de um coração, né, puro, e uma fé sem hipocrisia. Fé pura, fé verdadeira. Tudo que eu aprendo na palavra de Deus, eu tenho que cair com o joelho no chão e falar: Senhor, me empodera para praticar dentro da minha casa. Eu tenho que perdoar dentro de casa. Eu tenho que amar dentro de casa. Eu tenho que pagar preço de oração e jejum para a minha família, primeiramente com a própria casa, e recompensar os seus progenitores. No caso dos jovens, quem é filho, tem que recompensar os pais, tem que amar, honrar os pais. É rico demais, né?
pois isto é aceitável diante de Deus. Você quer ser arrebatado? Eu quero ser arrebatado, nós queremos ser vencedores, mas o nosso maior desafio é dentro de casa. Oh Senhor Jesus. Aquela, porém, vamos caminhar aqui, para correr mais rápido. 5, porém que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Agora está falando de uma irmã aqui, um caso aqui, irmãos, está falando da viúva, porque nessa época a viúva sofria muito, irmãos. Nessa época aqui, que foi escrito isso aqui, viúva tinha um sofrimento tremendo. A mulher nessa época sofria mais do que nessa época de hoje. Então como que ela ia sustentar a casa? Como que ela ia cuidar dos filhos que ficou? Era complicado, tinha um preconceito muito grande. E aqui na igreja, está vendo que na igreja não tem o curso do mundo, nem daquela época, nem dessa época. O que na igreja tem? Amor de Deus, as virtudes elevadas. Olha só, aquela porém que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Aí tira a palavra viúva e vão aplicar para nós. Se nossa família, nessa época está acontecendo isso, irmãos, estamos passando necessidade financeira, ou uma questão de saúde, qualquer que seja a situação que está acontecendo dentro da sua vida, na sua casa, e a necessidade é grande, aqui está ensinando um princípio maravilhoso. Antes de sair pedindo para os irmãos e para as pessoas ajuda, espera em Deus. Tenha experiência de tocar Deus. Porque Deus, irmãos, Ele está pronto para me socorrer. Enquanto você tem onde buscar recurso, você busca. A gente é assim, não é? Você está passando aperto financeiro, mas você está se virando. Você pega um dinheiro emprestado, você quer trabalhar, você faz um bico, vou resolver meu problema. Mas na hora que fecha todas as torneiras, todas as fontes, sobrou quem? Deus. Então, irmãos, vamos aprender esse princípio. Quando a necessidade chegar na nossa casa, e tem chegado, talvez uma necessidade emocional, psicológica mesmo, uma necessidade de enfermidade, tantas necessidades, de dinheiro nessa época de pandemia, irmãos desempregados, situação difícil. Oh Senhor Jesus. Não é? O que nós vamos fazer? Nós aprendemos pouco tempo, né? Aí você vai procurar ajuda, irmão, me ajuda, está faltando isso, faltando aquilo. Irmão, vai desabafar com quem pode te socorrer. Para com a própria cara, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas, orações, noite e dia. Vai para o joelho, vai desafiar ali, vai ter comunhão com Deus, irmão, vai chorar na presença do Senhor. Irmão, nós já tivemos essas experiências, muitos irmãos já tiveram. Irmãos, Deus nunca nega o suprimento para nós. Não vai precisar de você ir atrás de alguém. Se você for, Deus vai, amém, Deus vai permitir os irmãos te socorrer, mas você perdeu a chance de uma experiência rica com o Senhor. Vocês entenderam o que acontece? Você perde a chance de tocar um Deus vivo e verdadeiro que te socorre. De onde você menos espera, o socorro vem. Mas se você procurou, amém, Deus vai permitir, vai continuar cuidando de você. Mas não perca a oportunidade, não seja um pidão. Vamos ter comunhão com Deus, vamos buscar Deus, vamos cair aos pés do Senhor, porque Ele vai cuidar de nós. Entretanto, 6, no caso da viúva e das pessoas na vida da igreja, na nossa atitude, que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Aquele filho de Deus, que agora converteu, está na presença do Senhor e de repente só quer buscar prazer, veio uma situação na vida dele, no caso aqui a viúva, o marido morreu, não é isso? Está sofrendo. Em vez dela buscar, esperar o suprimento de Deus, o que Deus tem para cuidar dela, ela vai cair buscando as suas paixões, a sua carne, a sua força, e assim muitos de nós fazemos, irmãos. Que a viúva aqui é só para citar um tipo de pessoa, mas nós temos essa atitude às vezes. Em vez de você deixar o suprimento de Deus vir, você busca suprir o que você precisa, o seu prazer, a sua necessidade, você começa a buscar com a sua carne. E aonde a carne atua, Deus sai de cena. Para Deus, para a obra de Deus, você está vivo, mas como se estivesse morto, você não tem função.
Como que Deus vai fazer um milagre? Como que Deus vai agir? Senhor Jesus, prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. 8. Ora, vamos ler junto? Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, Senhor, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, seus familiares, né? Até o parente está incluído aqui. Aí o Senhor nos aperta um pouquinho mais, coloca a gente dentro de casa, olha, especialmente dos da própria casa. Se eu não cuido da minha esposa e dos meus filhos no Senhor, e às vezes em necessidades financeiras também, e em necessidades psicológicas também, eu sou pior que o descrente. Eu estou negando a fé, irmãos. Eu estou negando Deus. Senhor Jesus. Isso aqui, irmãos, tem que falar forte no nosso coração. Hoje, alguns irmãos saíram. Amanhã, pode até pôr o áudio aí no microfone para ver, né? Deu fruto já. Várias pessoas, né? Invocaram o Senhor, oraram. O primeiro que eu pedi para orar, ele já estava com o envelope na mão, eu vi a necessidade, ele já tirou o currículo. Ora para o meu currículo. Aí oramos, né? Pelo currículo dele. E aí depois ele orou junto, repetiu, orou, confessou o Senhor, né? Mas que bonito, o irmão saiu, pregou o evangelho. Aí eu não cuido da minha casa, irmãos. A minha comissão, irmãos, diante de Deus, é ser arrebatado com toda a minha família. Nós não podemos abrir mãos. Ainda que nós temos filhos, e eu tenho, que estão longe do Senhor, eu creio, irmãos, que a minha comissão é ser arrebatado com Ele. Essa é a promessa que chegou até nós. Nós não podemos abrir mão, irmãos, das promessas da Bíblia. Por isso que eu falei, os atributos da Bíblia, eles vêm de acordo com a palavra de Deus. Tem um versículo em Atos que tem muito tempo que eu não lia. Aí eu estava tendo comunhão com o Senhor nessa palavra, eu lembrei desse versículo maravilhoso, né? O Senhor me deu ele assim. Aí eu vou só repetir porque é uma necessidade, vários irmãos têm experiência disso aqui. Atos capítulo 2 fala assim, olha, versículo 39, falando da salvação, da descida do Espírito Santo, da salvação em Jesus. No 39 fala assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa do Espírito Santo nos salvar é para mim e para os meus filhos. Irmãos, então eu não posso abrir mão. Se eu tenho um filho que não quer ser cuidado com a palavra diretamente, o meu desafio é maior. Os irmãos concordam comigo? É mais jejum e mais joelho no chão, porque eu tenho que quebrar as fortalezas da mente, que não é com argumento que quebra, é com oração. Esse milagre tem que ocorrer, irmãos, é promessa, está aqui, ó. A salvação é para mim, para minha esposa e para minha casa. E em Lucas, capítulo, vou só citar, né, por causa do tempo agora, que eu já estourei. Em Lucas fala para nós, irmãos, que 2 estarão na cama, um será levado e o outro vai ficar aqui na volta do Senhor. A única pessoa que dorme comigo na cama é a Edivânia. Eu e Edivânia dormimos na mesma cama. Eu não posso aceitar, irmãos, isso acontecer comigo. E nem a Edivânia pode aceitar acontecer com ela. Os dois têm que ser levados. A salvação, o arrebatamento e o ser vencedor é para mim e para minha família. E para mim e para minha esposa. Se eu estou abrindo mão muito fácil, a minha esposa tem preguiça de ler, eu oro mais, eu busco mais, eu faço. Irmão, não. Ou tem muitos casos que é o contrário, né? A esposa fala: puxa, mas esse marido meu não quer nada com a dureza, ele não lê Bíblia, gente. Ele não lê os livros, o homem é difícil de orar demais. Vão, tá puxando. Irmã, você não vai sozinha. Ou cuida do marido ou fica com ele. O que nós vamos fazer? É o amor, irmãos.
Irmãos, temos que amar, irmãos. Isso é amar com o amor de Deus, irmãos, estão vendo aí? Esse compromisso, irmãos, esse compromisso, essa promessa que Deus deu para mim e para os meus filhos, e para mim ser arrebatado junto com a minha esposa, é para quê? É para mim lutar, irmãos. Isso é expressar o quê? Manifestar Deus na minha família. Porque é muito fácil abrir mão, irmãos. Aí não quer mesmo, mas aí dele. Agora, claro, né, irmãos? Nós estamos tendo essa comunhão aqui, mas Deus é fiel, né? Amém, Du? Deus está vendo. Se ela é fiel, foi fiel, amou até o fim, com certeza, né, irmãos? Deus é fiel, né? Mas essa profecia da Bíblia não é para falar assim, então é 50%, não vai, outro fica. Não, aquilo é para não acontecer conosco, irmãos. Isso é amar a família. Isso é cuidados da própria casa. Ó Senhor Jesus, que isso ocorra conosco, irmãos. Vamos amar os irmãos, vamos cuidar dos irmãos, vamos cuidar dos de casa. Eu vou tentar usar só 3 minutos aqui, irmãos, que eu falei de expressar Deus na casa. Nas reuniões da igreja nem se fala, né? Graças ao Senhor é mais fácil para nós manifestar Deus. Mas eu queria ler esse versículo com os irmãos aqui, ó, Colossenses capítulo... Esse ponto aqui eu acho que é interessante. Colossenses capítulo... Está em Timóteo capítulo 6, 1 e 2, mas nós vamos ler só o Colossenses. Capítulo 3, versículo 22. Colossenses é baseado em Timóteo, né? Capítulo 6, 1 e 2, que fala que nós temos que expressar Deus também no trabalho, irmãos. No nosso convívio social. Manifestar Deus. Então, Colossenses capítulo 3, versículo... Vamos começar aí no... Por favor, irmãos, vamos começar... Vamos ler a partir do 18, que aí a gente já foi falado, não vou citar de novo, só ler, para os irmãos verem que o desafio nosso é a casa. Esposas, sede submissos aos próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a tratai com amargura. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estais servindo. Aleluia. 4:1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. O que é isso aqui, irmãos? Porque é muito fácil expressar Deus, né? Em alguns ambientes, mas o desafio para o evangelho avançar é manifestar Deus no dia a dia. Então nós falamos de expressar Deus com os irmãos, cuidando dos irmãos, das irmãs, das jovens, das viúvas. Falamos de expressar Deus dentro de casa. E agora está falando aqui, irmãos, que nós temos que expressar Deus no dia a dia, no trabalho. Porque é muito fácil falar, eu faço isso aqui só para ganhar o meu salário. Irmão, você não está expressando Deus. Eu não estou expressando Deus. Aqui está mostrando que o nosso viver humano, irmãos, de acordo com o que nós fazemos e falamos, Deus é manifestado ou não. Às vezes a sua atitude, a minha atitude, está manifestando o velho homem, o ego, o orgulho, o pecado, esperteza. Mas Deus espera que a minha atitude no meu trabalho, quando eu tenho um patrão, e eu já tive patrão, é que esse patrão olhe para mim e veja a minha atitude expressando uma pessoa que tem temor a Deus, que não faz só quando está na frente, e não faz só para receber o salário, mas que faz temendo ao Senhor. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, na carne, está vendo? Senhor, letra minúscula, patrão, não servindo apenas quando ele está olhando, quando todo mundo está vendo, ele vira as costas, você faz uma coisa errada. Só faz quando está vendo, né? Tem câmera. Tão somente para agradar homens. Mas olha o que está escrito aqui, irmãos. A vida da igreja vivida diante do patrão. E você, o funcionário. Mas
com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Porque você está ali trabalhando e a sua atitude está levando Deus para o seu patrão, Deus para os colegas de serviço. É a atitude, você nem falou de Jesus não, é o seu comportamento. Você não está ali para agradar homem nenhum, você está ali para agradar ao Senhor, porque você sabe que tudo está patente aos olhos de Deus. Tudo que você faz e pensa, Deus vê, e Ele está ali. Meu filho, eu preciso de você, eu já ressuscitei, eu já te gerei como filho de Deus, você é a igreja, você é membro do corpo de Cristo, me expressa aí, meu filho, eu quero salvar esse patrão seu, esse amigo, né, esse colega, temendo ao Senhor, tudo quanto eu fizer, irmãos. 23, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Olha aí, tudo que eu fizer, irmãos, eu ali na loja, tratando com as meninas que trabalham comigo, ou com um cliente, ou com um fornecedor, tudo que eu estou fazendo ali, irmão, eu tenho que estar fazendo para agradar a Deus, irmãos, porque as minhas atitudes estão expressando Deus ou não. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta comunhão, por essa palavra de amor, por essa palavra de encorajamento, por essa palavra que vai mudar a nossa vida, Senhor. Nós não queremos te desapontar mais, mas queremos que o nosso viver humano, Senhor, apresse a sua volta. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Os irmãos podem compartilhar.